Está no ar o Movimento Pentecostal. A melhor alternativa para sobreviver feliz e plenamente satisfeito quando os homens falam mal de você é viver de forma que ninguém creia neles. Não perca no programa de hoje. Alerta geral. Apologista da fé cristã Arnaldo Sena abre o jogo sobre temas polêmicos. O jogo influencia a mente e ele pode sair da ficção e praticar algo na vida real. A mensagem para fortalecimento da sua fé é ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. A solução para todas as dificuldades está na pessoa de Jesus. No momento de louvor, Alice Maciel canta O Grande Salvador. Seu nome é Jesus, o grande Salvador. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Deus tem muito mais para o seu ministério, muito mais unção e muito mais poder. Estude em lições bíblicas como Elias e Eliseu honraram o chamado do Senhor e entenda o que você tem a ver com eles. Em cada lição, encontre os comentários do pastor José Gonçalves e participe das aulas em sua igreja. Poder, um dom de Deus para seu ministério. A CPAD também elaborou material de qualidade para todas as idades. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. As revistas foram especialmente preparadas para que cada faixa etária entenda corretamente a palavra de Deus. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Algumas palavras do texto bíblico, quando traduzidas para o português, perdem parte do seu significado original. Para auxiliar nesse problema, chegou a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. São diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria. Notas do texto, dicionário de Strong Hebraico e Grego, comentários exegéticos adicionais, nova edição Almeida, revista e corrigida, introdução a cada livro da Bíblia, auxílios léxicos e gramaticais das palavras do Antigo e Novo Testamento e códigos das palavras-chave no texto bíblico. Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Um produto com a qualidade CPAD. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala da lei do Espírito. Essa lei do Espírito de vida é o poder e a presença do Espírito Santo, reguladores e ativadores que operam na vida do cristão. Quando o Espírito Santo entra na vida de quem crê, essa lei do Espírito entra em operação. Mas isso só acontece à medida que o cristão se submete a obedecer. Quem dá lugar ao Espírito Santo em sua vida descobre que um novo poder opera mesmo dentro de si. Poder esse que capacita a vencer o pecado, que faz da pessoa um escravo sem perspectiva, reduzido à miséria. Abramos nossa mente e coração para que o Espírito Santo reine soberanamente em nossa vida. Obedeçamos a palavra de Deus, pois a diferença será sempre gloriosa. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Cultismo. Enquanto estamos distraídos, ele, através da internet, televisão, filmes e por diversos outros meios, entra na vida de nossos filhos de modo sutil e devastador. Aprenda a fechar as portas para este mal em sua família através do livro O Meu Filho Não. O mal pode estar à espreita dentro de sua casa. O Meu Filho Não. Um produto com a qualidade CPAD. Alguém já disse que a cruz é o preço do seu perdão e o instrumento da sua redenção. Acompanhe agora a mensagem da cruz com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Amados, eu queria convidá-los
para que vocês abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17 e o versículo 1, assim está escrito: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Neste momento histórico, a Bíblia nos mostra que Israel experimentava dias difíceis. Havia uma crise generalizada em todos os fatores da vida de Israel. A nação estava dividida, pois uma parte obedecia à orientação do rei chamado Tibni e a outra seguia a Onri. E, desta forma, nesta crise de governo, também o povo procurou adorar muitos deuses. A idolatria aumenta não somente o pecado do povo, mas a própria ignorância do povo. E o resultado é que o Onri morreu e o seu filho, por nome Acabe, reina no seu lugar. E este senhor fez um casamento tanto estapafúrdio. Ele casou-se com uma moça que não era da sua linhagem, não pertencia ao seu povo, não tinha os seus mesmos costumes, não cria no seu mesmo Deus, significa que era de um outro povo e de uma outra religião. E aquela moça que veio para morar com seu esposo, ela trouxe consigo uma fé e um costume do seu próprio povo que era idólatra. E ela trouxe então o nome de um ídolo. Ela trouxe Baal para que o povo de Israel viesse adorá-lo. Eu costumo dizer que Jezabel era missionária de Baal. Esta mulher trouxe este ídolo para Israel e, com a sua influência como a primeira dama, ela conseguiu muitos e muitos adeptos para Baal e ela conseguiu também montar uma grande corte de profetas. Pois bem, nessa crise espiritual tão grande, Deus levanta o profeta Elias, que aparece no cenário da história como um verdadeiro nômade. Não sabemos quem era o seu pai, quem era a sua mãe. A Bíblia não diz a genealogia de Elias, mas diz somente que ele chegou. Era, na verdade, um homem de Deus, porque, embora sendo um anônimo que aparecia, ele não tinha uma carta de recomendação, ele não era consagrado, não se diz que ele era um sacerdote ou um profeta reconhecido na época. O resultado é que Elias se apresenta, mas se apresenta de uma forma toda singular. Embora sendo anônimo, mas ele postava uma autoridade. Ele mostrava que tinha autoridade de Deus na sua vida. Haja vista que ele vai se apresentar a Acabe. Não sei como ele conseguiu a audiência com o rei, mas não sei se ele pediu um favor a alguém, mas o importante é que ele chegou na presença de Acabe e ali então ele entrega a sua mensagem para o rei. E era uma mensagem dura, era uma mensagem que não trazia alegria para o coração do Acabe. Certamente Acabe era acostumado a ouvir tantos e tantos que ali chegavam no seu palácio. Chegou mais um e disse que não ia chover durante aqueles anos e foi embora. Porém, senhores, a palavra de Elias era diferente. Não era a palavra de qualquer um homem, mas era a palavra de Deus na boca do homem chamado Elias. E porque ele era um profeta de Deus, escolhido por Deus, Deus fez a sua palavra se cumprir no ministério de Elias. Imagine, senhores, que nesse seu ministério, a Bíblia nos conta que passaram 3 anos e 6 meses sem chover. Elias então volta à presença do Acabe, se apresenta a ele, e a esta altura Acabe já o aceitava como profeta, já o respeitava como profeta, já sabia da autoridade que Deus havia entregue no ministério de Elias.
E ali, ao ouvir a sua mensagem, nos diz a Bíblia que Acabe, após fazer um desafio ao Deus Baal, aos profetas de Baal, ao Deus Azerá, aos profetas daquele Deus, enfim, foi um desafio a toda a corte religiosa da época. E Elias não temeu, porque Elias sabia que um com Deus é maioria em qualquer lugar. Elias então se aproxima do rei, naquele teste, naquele desafio, ele se apresenta diante dos profetas todos e manda que eles clamem pelo seu Deus para que o seu Deus possa responder. Como Baal não era Deus, Azerá não era Deus, eram apenas ídolos, eles não puderam responder. Porém, Elias tinha no seu coração uma fé fervente. Ele sabia que Deus estava com ele. Naquele instante, após os seus antagonistas que ali estavam, inimigos da obra de Deus, que ali estavam, haviam já se cansado de clamar aos seus deuses e eles não responderam, Elias então chama a multidão a si e clama ao Senhor. Não fez uma oração muito longa, mas ele tão somente pediu para que Deus provasse que ele era seu servo e que Deus era o Senhor de todo o poder. Para isto, Deus precisava mandar fogo do céu. E logo não demorou. Enquanto Elias pronunciava as últimas palavras da sua oração, o céu se abriu e o fogo de Deus desceu. Meus queridos amigos, meus irmãos, nós vivemos num mundo em crise. Há crise por todo lado. Crise em todos os fatores, crise política, crise social, crise moral, crise espiritual, crise por todos os lados. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, por melhor que seja o nosso governo, por melhor que o nosso governo se esforce com programas, com leis, enfim, todo esforço humano ainda é fraco para resolver crises de tamanha monta. Mas quero dizer a vocês, a solução para todas as dificuldades está na pessoa de Jesus. Ele, Jesus, é a solução, é o ponto número 1. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode resolver não só a crise do governo, não só a crise moral do povo, mas ele pode resolver também a sua crise espiritual. Busque em Jesus uma solução e ele tem para você um perdão, uma paz, uma alegria. Ele tem uma solução para a sua vida. Que mensagem recheada de palavras eternas. É bom a gente ter consciência de que o Calvário mostra como os homens podem ir longe demais no pecado e como Deus também pode ir muito longe para salvá-los da eterna perdição. Você tem a capacidade de liderar e inspirar pessoas? Então leia Os 5 Níveis da Liderança, uma obra de John Maxwell. Conheça os 5 passos para se tornar um líder mais influente, respeitado e bem-sucedido. Os 5 Níveis da Liderança. Você encontra nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Olá! O que você está lendo? Ah, é a Bíblia Ovelhinhas. A Bíblia Ovelhinhas vem com todo o texto bíblico, na tradução Ferreira de Almeida, e ainda é repleta de lindas ilustrações. Venha fazer parte do nosso rebanho. Bíblia Ovelhinhas é um produto com a qualidade CPAD. E agora Alice Maciel canta O Grande Salvador. Grande perigo, ondas altas, uma grande tempestade sobre o mar. Os discípulos temiam afundar juntamente com o barco, mas Jesus estava lá. Os discípulos temiam afundar juntamente
barco, mas Jesus estava lá. E Jesus levantou, o vento se aquietou, e veio grande bonança, e a tempestade acalmou. E Jesus levantou, o vento se aquietou, e veio grande bonança, e a tempestade acalmou. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o grande Salvador. E a tempestade na tua vida Ele vai acalmar. Seu nome é Jesus, o grande Salvador. Clame por Ele, a tempestade Ele vai acalmar. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o grande Salvador. E a tempestade na tua vida Ele vai acalmar. Seu nome é Jesus, o grande Salvador. Clame por Ele, a tempestade Ele vai acalmar. Seu nome é Jesus, o grande Salvador. E a tempestade na tua vida Ele vai acalmar. Seu nome é Jesus, o grande Salvador. Clame por Ele, a tempestade Ele vai acalmar.
Daqui a pouco você assiste a entrevista com o apologista da fé cristã, o pastor Sena. Ele abre o jogo sobre pontos polêmicos. Não perca. Durante as férias, nada melhor do que viajar. Então embarque nas histórias da Bíblia com o kit de Escola Bíblica de Férias da CPAD. Ele possui conteúdo didático completo, do maternal ao juvenil, as instruções de ensino, as dicas de dinâmica para todas as aulas estão aqui. Ah, e tem itens exclusivos para os coordenadores das classes. Não fique de fora dessa. Kit de Escola Bíblica de Férias, um produto com a qualidade CPAD. O apologista da fé cristã se dedica a estudar a Bíblia, a fim de provar respostas fiéis a quem pedir a razão da nossa esperança ou mesmo resolver lançar ataques contra as nossas crenças e prática cristã. O pastor Arnaldo Sena é um apologista, pesquisador de mídia, membro do Ministério do Belém, em São Paulo. Recentemente, ele lançou pela CPAD o livro Alerta Geral, que toca em inúmeros pontos polêmicos. Sobre isso, eu converso com ele agora. Pastor Sena, bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Vamos falar sobre o seu livro e também sobre o ministério do pastor Sena, que vai muito além do livro e vocês vão saber hoje. Pastor, vamos passar um pouquinho pelo seu livro e aí o irmão vai aliando isso ao ministério que o irmão desenvolve hoje em dia. O irmão fala no seu livro aqui, começa falando sobre a formação do caráter da criança. Isso dentro da psicologia atesta que o caráter começa a ser formado aos 3 anos de idade. E isso percorre até os 9, 10 anos estourando, né? Quer dizer, são conjuntos de valores que a criança aprende no dia a dia, educação do pai, escola, meio onde convive, e ele vai desenvolvendo ali o seu caráter até se tornar um cidadão de bem na nossa sociedade. E esse é um livro para os pais? Sim. De ajuda para os pais a educarem os seus filhos. E ele engloba várias áreas da vida da criança, do adolescente, como lidar com essas situações. Depois tem o capítulo da influência da TV na formação do caráter da criança. Falamos sobre desenhos animados, alguns com propostas de violência, satanismo, monstro, né? Desconstruindo aquilo que às vezes os pais passam aos filhos. E o desenho, dependendo do desenho, eles basicamente têm essa proposta, né, de tornar a criança violenta. O próprio filme também, alguns filmes de terror. Sim. Isso vai influenciando, especialmente naquela fase de que ele está passando pela formação do seu caráter. É interessante que o pai ou a mãe, para poder ajudar o seu filho, você vai ler livros, pesquisa, mas precisa sentar e assistir com o filho, né? Para saber o que o filho tem assistido. Porque Sim. senão a TV vira babá da criança, né? É a babá eletrônica. E né? aí fica difícil consertar depois. E aí o irmão passa para os jogos eletrônicos. Eles podem controlar a mente de quem joga. O jogo influencia a mente e ele pode sair da ficção e praticar algo na vida real. O que nós já temos visto, né? Muito. Né? A mídia propaga isso, divulga isso basicamente todos os dias, né? Das influências dos jogos eletrônicos, que hoje virou a febre, né? E a vida e o comportamento da sociedade de forma geral. Nós temos aqui internet, a gente já está falando bastante sobre isso, hein? Um clique que pode custar a vida de uma criança, adolescente, jovem ou adulto. Sim, eu sempre falo que a internet é como uma faca. Ela pode ser útil na cozinha ou na mão de uma pessoa com alguns fins e poderá também ser fatal para quem não sabe manuseá-la, né? É verdade. E na mão de uma criança está mais que explicado que ela vai ser fatal. E a criança, dentro desse contexto, ela não tem muito domínio quando está na internet, ela é muito inocente. É verdade. E se torna presa fácil do pedófilo, do assaltante, sequestrador, né? E até meio daquela pessoa maldosa chegar até o pai ou até a casa dessa criança e fazer maldade com ela. Bom, vamos falar das festas pagãs nas escolas, que também é um capítulo inteiro, né, do seu livro. Isso, exatamente. Olhando assim no âmbito geral, a questão das escolas, nós propomos orientar os pais para acompanhar o filho, por exemplo, abril, Páscoa, aquela Páscoa desmontada dos valores
tanto judaica como cristã, né? É. A figura do coelhinho, a figura do ovo e tal, e isso tira o conceito de uma Páscoa realmente cristã. É verdade. Depois vem festa junina, depois vem Halloween, que é uma festa de bruxa. Né? Eu acho que já tem bruxaria demais, muita coisa do mal, para a escola estar adicionando isso dentro de uma festa que deveria ser substituída por uma festa mais educativa, algo que viesse agregar valores, né, ao comportamento das nossas crianças. E aí o capítulo 7, ele fala sobre drogas, o caminho quase sem volta e a um passo do inferno. Fala um pouquinho para a gente. A droga foi minha primeira pesquisa como pesquisador de mídia e outros assuntos correlacionados à educação infanto-juvenil. Eu comecei em 86, vi um lar desmoronar por um jovem criado, rodeado de carinho, de amor pelos pais, e de repente a droga mudou completamente a vida desse moço. E depois de muito lutar, evangelizar e influenciar para a igreja, ele se converteu a Jesus. Que benção. E de lá para cá nós temos, né, focado esse lado da droga, e hoje dispensa comentário. Né? Hoje a droga tomou uma proporção que se tornou epidemia no Brasil e até fora do Brasil. Terrível. E hoje, com a epidemia do crack, a sociedade, as famílias estão em pânico. O bullying, violência que chegou à escola. Agora, é engraçado que o bullying é uma coisa tão antiga, né? A gente, olhando pela Bíblia, Eliseu foi vítima de bullying, quando chamaram ele de careca, né? Então, é uma coisa tão antiga, só que hoje, atualmente, ela tomou uma proporção maior, mas o agravante do bullying é que tem um videogame, que o título é bullying, e ali incentiva a meninada a achar bonita e praticar na escola, porque ele jogou ali na ficção. Entendi. Aí ele sai da ficção e vai praticar na vida real. E a escola onde se concentra, né, a comunidade jovem que está em desenvolvimento, né, que copia algo da mídia, aí eles querem mostrar ali que ele também é herói, que ele pode bater, que ele pode espancar, que ele pode tirar proveito. Nós temos aqui pedofilia, uma violência física e emocional difícil de apagar. Infelizmente, essa é a realidade. Se apaga do corpo físico. Agora, da alma é uma marca que quase indeletável. Né? Então, nós temos um tratado sobre como o pai conversar com o filho, que é um dos problemas que muitas das vezes ainda há uma barreira, o pai não tem essa percepção, esse cuidado de conversar com o filho, conversar com a filha, porque muitas das vezes acha o pedófilo só pega a menina. Não. Pedófilo pega menino também. Claro. Então, tem que se conversar de uma maneira clara, transparente, respeitosa e elegante. Então, quer dizer, quando o pai conversa com a criança e diz, se você contar, a polícia é nosso amigo. A criança vai visualizar a polícia como seu grande aliado. É verdade. Pastor Sena, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu livro, que é maravilhoso. E as pessoas, a gente está colocando o telefone aqui para quem quiser entrar em contato com o irmão. E as portas do Movimento Pentecostal estão sempre abertas. Eu que agradeço, irmã Carla, pelo prazer e o privilégio de nos trazer aqui. Obrigada, pastor. Ok. Bom, gente, vocês estão vendo a preocupação com a educação dos filhos, a preocupação com as crianças. Os pais devem estar sempre atentos. E a CPAD lançou aqui esse livro, que é muito bom, Alerta Geral. Você precisa ter. Pai, mãe, não deixe a TV educar os seus filhos. Você é quem educa os seus filhos. Leve seus filhos para a escola dominical. Vão como família. Amanhã, às 9 horas da manhã, as Assembleias de Deus estão abertas. 9 horas da manhã é um horário que quase todas as Assembleias de Deus têm escola dominical. Você é responsável pelos seus filhos. Não adianta evangelizar todo mundo e perder aqueles que Deus te deu e colocou a responsabilidade sobre os seus ombros para que você cuidasse, para que você educasse e ensinasse o caminho dos céus. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.